Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos. Como de praxe, agradecendo a todos os amigos aí, os novos inscritos, por estarem interagindo aí conosco, comentando, colocando a sua crítica, dando like. Por favor, ativem o sininho aí para vocês poderem receber as notificações com relação ao conteúdo aqui do canal. E vamos aí para mais uma leva aí de notícias do Vasco. Hoje o Vasco se reapresentou. Os jogadores, após 6 dias de folga, voltaram a treinar. O técnico Vanderlei Luxemburgo teve uma conversa de 20 minutos com os jogadores para poder colocar as coisas no lugar. O técnico Luxemburgo deu bastante ênfase à parte física. Parte dos jogadores correram em campo, os que estão fazendo a transição, os que estavam lesionados, como Breno, Ramon, Castan. Outros jogadores foram para a academia para poder fazer a parte física, para ganhar mais rigidez muscular. E além dos exercícios físicos em campo aí que foram feitos no dia de hoje. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele, além de analisar a parte técnica e tática que é importante, é evidente que ele está vendo também a parte física que está deixando a desejar. O Vasco nos últimos jogos aí, principalmente no segundo tempo, andou caindo de produção. A parte física chega no final dos jogos, fica muito aquém do adequado. Lembrando aqui que o Vasco tem uma sequência muito difícil. Os próximos 5 jogos do Vasco são jogos duríssimos. O Vasco, na volta do Campeonato Brasileiro, o Vasco joga com o Grêmio fora. Depois o Vasco joga com o Fluminense em São Januário. Depois o Vasco pega o Palmeiras fora, pega o CSA fora e joga em São Januário com o Flamengo. Então são jogos dificílimos. A parte técnica, tática, física precisa estar em dia para que a gente não passe susto. A gente obteve nos 2 últimos jogos 2 vitórias, mas ainda é pouco. Até aqui a gente tem apenas 9 pontos no Campeonato Brasileiro em 9 rodadas, que dá uma média aí de 1 ponto por jogo. A gente tem 4 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, e a gente precisa o mais rápido possível sair ali daquela zona do desespero. Hoje a gente se encontra na 15ª posição, mas é pouco para o Vasco. O Vasco precisa conquistar esses pontos aí nesses próximos jogos para não passar no sufoco o restante do campeonato. Lembrando aos amigos que os reforços Marquinhos e Richard treinaram hoje normalmente. Esses jogadores serão apresentados na sexta-feira, no caso amanhã, e vamos ficar aí no aguarde aí para a gente ver como que o Vanderlei Luxemburgo vai distribuir esses jogadores em campo. Fato é que a gente ainda precisa de muitos reforços ainda. O Vasco precisa de um lateral direito, porque o Vinck e o Cáceres não surtiram efeito ali na lateral. O Pikachu, ele ainda está se adaptando naquela posição. O Vasco precisava pelo menos de mais um zagueiro, mas com a volta do Breno e com a volta do Castan,
a gente ganha muito no aspecto defensivo, visto que o Ricardo Graça subiu muito de produção. Além do Ricardo Graça ter subido de produção, o Boca também agregou bastante ali na zaga ali do Vasco ali. Na lateral esquerda, a gente vive aquele dilema lá do Danilo Barcelos, que está sujeito a chuvas e trovoadas. É um jogador que erra todos os cruzamentos, mas de repente numa bola parada acerta, faz o gol. O Ramon, lembrando que não tem previsão ainda de volta. O Ramon, estando em condições físicas ideais, é mais jogador, e a tendência é que a gente também venha a ganhar com o retorno do Ramon. Mas ainda assim o Vasco ainda precisaria de um lateral esquerdo aí. O Vasco precisava de um reforço, porque o Henrique ele já teve várias oportunidades para atuar no setor esquerdo do Vasco e nunca vinga. Os volantes aí do Vasco aí, o Vasco precisa de uma movimentação mais rápida no que tangencia, melhor dizendo, as saídas de bola. Veio o Richard, é uma aposta, é um ponto de interrogação. A gente não sabe como que esse jogador vai se comportar, mas ali no meio campo do Vasco ali é o Andrei e mais um, seja o Richard, seja o Lucas Mineiro, seja o Raul, é o Andrei e mais um. O Andrei ele é um ativo do clube. O Vasco precisa dar vitrine para esse jogador, para quem sabe vender, para poder fazer caixa, para a gente poder sair dessa situação financeira que é caótica. O Vasco precisa também de um meia de ligação. Marquinhos é um jogador que tem as suas virtudes, chuta bem com as duas pernas, tem um chute potente de fora de área, mas não vai resolver todos os problemas do Vasco. Daí é importantíssimo o Luxemburgo colocar a parte física em dia, porque se não vier mais meias de ligação, a gente vai precisar recuperar aí o Valdívia, assim como o Bruno César, para esses jogadores efetivamente estarem com as condições físicas íntegras para poder atuar pelo Vasco. O Vasco sistematicamente coloca aí o seu jogo pelas pontas, ora com o Rossi pela direita é mais agudo. O Marrone também caiu muito, tanto na parte técnica como na parte física, sentindo o Marrone muito preso nos últimos jogos. E para não pesar para esses jogadores de lado de campo, o Vasco precisa efetivamente ter um meia de ligação. Senão o jogo fica muito pelas pontas, bolas cruzadas, e acaba não chegando ao atacante. Lembrando que é uma posição também carente no Vasco, o ataque. O Vasco precisa de um atacante aí. Só o Thiago Reis é muito pouco. A gente perdeu o Max, não repomos, não colocamos uma peça no lugar, e a gente precisa de um atacante para ontem. Além da bola chegar com qualidade na frente, é necessário que tenha um homem-gol para poder empurrar a bola para a gente, que vai ser muito importante para o Vasco. O Vasco precisa melhorar não apenas no aspecto defensivo, mas também no aspecto em termos de ataque, ofensivos, sobretudo quando joga fora de São Januário. O Vasco tem muita dificuldade para fazer gols fora de casa, e um atacante aí vai ser essencial para a sequência do campeonato. A gente, no mínimo, precisaria ainda dos 4 reforços aí para equilibrar essa equipe do Vasco. Sabemos que as condições são dificílimas devido ao aspecto financeiro. Talvez se vier mais 2 jogadores aí, a gente
já tem que se dar por satisfeito e, acima de tudo, acreditar nesses atletas que aí estão. O Luxemburgo está com o elenco na mão. A gente espera que esse problema aí de salários atrasados não afete os jogadores. A gente exige que os salários sejam impostos em dia, para que não haja desculpa, para que o treinador possa efetivamente estar cobrando os atletas. E o Vasco está fazendo um campeonato aí verdadeiramente de acordo com as tradições do Vasco. Para o primeiro treino, pós essa folga aí de 6 dias, eu vi com bons olhos, principalmente pelo Luxemburgo dar ênfase à parte física, e a gente espera que o Vasco possa melhorar. Agora, a gente não pode demorar para poder ter um time base para poder estrear. Esses jogadores aí que estão no departamento médico, quanto mais rápido ficarem aptos para jogar, vai ser melhor, porque aí o técnico tem um leque maior em mãos para poder estar escalando o time. E vamos ver aí nos próximos dias como que vai ficar essa situação aí do Vasco aí com relação a esses reforços aí. Então, meus amigos, foi esse basicamente aí o dia do Vasco. Dar boas-vindas aos atletas que chegaram, aos que vão chegar ainda, que eles possam vestir a camisa do Vasco com ímpeto, com amor, para poder ajudar o Vasco a sair dessa situação. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas a todos vocês. Um abraço aí e um bom começo de final de semana. Sexta-feira abençoada a todos. Valeu e Vasco neles.